Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, verso 1. Ministério Pão Vivo. Vem comigo no meu canal no YouTube. E vamos para mais lições na palavra profética. A gente continua aprendendo sobre a pergunta insistente de Daniel, pois temos que admitir que a visão era por demais complexa, abstrata. Ela tinha dois lados muito fortes, tanto o lado material como o lado espiritual. E então, depois de ver tudo, ele se aproximou do agente celestial, do mensageiro celestial, e disse querer saber acerca de tudo o que ele tinha visto. E como Deus sempre deseja se revelar aos seus servos, aos seus profetas. O mensageiro começou respondendo, mas é interessante que nessa introdução ele falou de modo resumido, ele sintetizou o material e o espiritual. Ele disse que os 4 animais eram 4 reinos que se levantariam da terra. E logo em seguida, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão de eternidade em eternidade. Veja que ele falou da introdução da visão e da conclusão numa resposta parabólica. Mas o homem que estava interessado em saber tudo, ele quis saber sobre o 4º animal. E é interessante a sabedoria de Daniel, que na pergunta em si, ele já foi dizendo os detalhes, mostrando os detalhes do 4º animal, que ele vai dizendo, olha, eu quero saber sobre o 4º animal, que ele é terrível, ele é diferente de todos, ele tem dentes de ferro, unhas de bronze, ele destrói tudo. E o que sobra, ele pisa com os pés. E ainda tem 10 chifres. E entre esses chifres saiu mais um. E este um derrubou 3. E esse que nasceu depois, que subiu depois, ele tem olhos como de homem e uma boca que fala arrogância. E veja que ele amplifica o que ele tinha visto. Ele diz, eu vi que este chifre, isto é, o chifre pequeno, o chifre que nasceu depois, que subiu depois, eu vi que este chifre fazia guerra aos santos e prevalecia sobre os santos. Até que veio o ancião de dias, fez justiça
aos santos. E chegou o tempo em que os santos receberam o reino. Note a sabedoria dele. Ele foi fazendo a pergunta e repetiu tudo o que ele já tinha visto na introdução da visão e ainda introduziu na visão, ele ampliou partes que não tinha sido dita lá no começo. Mas olha, vem aqui nessa pergunta que ela em si, ela já é parte da resposta. Mas nesse algo de novo que aparece aqui, tem lições espirituais, escatológicas profundas. Eu vi que aquele chifre, você sabe que chifre aqui quer dizer rei, fazia guerra aos santos e prevalecia sobre os santos. Olha, sem ferir a sua teoria. Aliás, a teoria da maioria de que os santos não sofrerão os horrores da grande tribulação, não sofrerão a perseguição do anticristo, que é este chifre pequeno aqui. Eu deixo um alerta para você fazer um exame mais acurado da profecia. Aqui está dizendo claro que o chifre pequeno, esse governante mundial, esse que será o último homem a governar o mundo, está dizendo, o profeta viu ele fazer guerra aos santos e vencer os santos. E isso concorda com Apocalipse 13, onde está escrito que a besta, que é esse cara aqui, esse chifre pequeno, que a besta profere palavras de blasfêmias contra Deus e contra aqueles que habitam no céu e contra os santos, os que servem ao Cordeiro. Mas continuemos aqui na pergunta de Daniel. Eu vi que aquele chifre fazia guerra aos santos e prevalecia contra os santos. Ah, mas essa guerra tem um tempo limitado. Note, ele diz, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos, e chegou o tempo que os santos receberam o reino. Olha, aqui tem algo misterioso. Na realidade, você sabe que não é o ancião de dias, no sentido literal, que virá. Quem virá e vai fazer justiça aos santos, vai entregar o reino aos santos, é aquele que recebeu o reino do ancião de dias, é aquele semelhante a filho de homem, ali do verso 13 do capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo. Aqui já aparece uma centelha da encarnação. Já aparece uma parte pequena daquilo de grande, da grandeza que ainda vamos aprender. E a gente vai ver que aquele que no verso 13 aparece como
filho de homem. No verso 22, ele é ancião de dias, ele é o ancião de dias. Aqui já tem essa centelha da encarnação, que Deus não é três, que Pai e Filho não quer dizer duas pessoas, mas o Filho Jesus, esse semelhante a filho de homem, é a encarnação do Pai, a encarnação do ungido, aliás, do ancião de dias. Ah, quanto mistério! Mas no vídeo posterior, ou nos vídeos posteriores, nós iremos descobrir, neste final da resposta, que Daniel, que o profeta teve, mais mistérios nos aguardam. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.